Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo de que horário você esteja vendo vocês. Nosso grupo é formado por mim, Maria Rita, Sâmia, Maria Clara Medeiros e João Pedro Oliveira. A gente vai apresentar sobre a ditadura e a modernização conservadora. Bom, vou falar sobre 3 tópicos básicos, né? Sobre o que é a ditadura, como ela surgiu e qual a diferença entre ditadura e democracia. A ditadura é um regime governamental no qual todos os poderes do Estado estão concentrados em um indivíduo, um grupo ou um partido. O ditador não admite oposição a seus atos e ideias e tem grande parte do poder de decisão. É um regime antidemocrático no qual não existe a participação da população. Geralmente, a ditadura é implantada através de um golpe de Estado. E como surgiu a ditadura? Os primeiros indícios de ditadura surgiram na Antiguidade. Quando Roma entrava em crise, era chamado um ditador para assumir o poder e fazer com que o governo voltasse à normalidade. O período no poder não podia ser superior a 6 meses. Durante a época do Império Romano, também aconteceram as tiranias, quando o rei oprimia seus súditos e usava de violência para conseguir o que queria. A ditadura militar é uma forma de governo em que o poder é controlado por militares. Esse tipo de regime foi muito comum na América, especialmente no Brasil, onde durou mais de 20 anos, de 1964 a 1985. Em sentido figurado, a palavra ditadura serve para descrever uma situação em que alguém exerce uma autoridade absoluta. Como exemplo, a seguinte frase: eu cresci debaixo de uma ditadura, o meu pai não me deixava fazer nada. E agora eu vou falar sobre as diferenças entre a democracia e a ditadura. As principais diferenças são o modelo de eleições, em que uma democracia as pessoas são diretas, ou seja, o próprio povo vota. Em uma ditadura, as eleições costumam ser indiretas, nas quais os governantes são escolhidos através de um colégio eleitoral. O tipo de Estado, em uma democracia, por óbvio, o tipo de Estado é democrático, enquanto em uma ditadura o Estado é autoritário e totalitário. A divisão de poderes, em uma democracia existe divisão de poderes. O legislativo, executivo e judiciário funcionam de forma independente entre si. Na ditadura, os poderes são concentrados na mão de uma só pessoa ou grupo. E a proteção de direitos. Um Estado democrático protege e assegura direitos, além de constantemente legislar novos. Em uma ditadura, direitos não são frequentemente desrespeitados. E por último, as manifestações populares, que são comuns em uma democracia, tendo em vista a liberdade de expressão. Um governo ditatorial frequentemente utiliza censura para impedir manifestações populares, notícias ou qualquer tipo de veiculação contrária aos seus ideais. Qual o objetivo da modernização conservadora? O conceito objetivo foi utilizado para explicar o desenvolvimento econômico do país pós-1964, entendido como um processo de modernização que não destruiu os elementos tradicionais provenientes da antiga sociedade pré-industrial e no qual os proprietários rurais permaneceram no centro do poder político. A estratégia de modernização conservadora, assim chamada, porque, diferentemente da reforma agrária, tem por objetivo o crescimento da produção agropecuária mediante a renovação tecnológica, sem que seja tocada ou grandemente alterada a estrutura agrária. Os pensadores nacionais utilizam o termo modernização conservadora sem as devidas mediações históricas e críticas, mas tiveram uma importância primordial, pois o objetivo era mostrar que houve a penetração das forças produtivas tipicamente capitalistas na agropecuária nacional.
quais eram os principais problemas causados pela modernização e suas consequências. Basicamente, o autoritarismo do regime militar fez com que o país ficasse preso em um sistema implantado, mas, na verdade, o sistema conservador da modernização ajudou a concentrar o poder e o dinheiro nas mãos de poucos. O Brasil, ao invés de ter o crescimento esperado e duradouro, ele entrou em um processo de complicação econômica. Então, a ideia era uma espécie de desenvolvimento para poucos e atraso para muitos, contribuindo apenas para a desigualdade no campo e a maior degradação ambiental. Ou seja, nós estamos falando de uma modernização conservadora que por muito tempo não trouxe nenhum benefício. Agora eu vou falar um pouquinho de como surgiu a modernização conservadora. Primeiramente, ela foi cunhada por Mao Tse-tung a partir do ano de 1975, para analisar as revoluções burguesas que aconteceram na Alemanha e no Japão na passagem das economias pré-industriais para as economias capitalistas e industriais. Neste sentido, o eixo central do processo desencadeado pela modernização conservadora é entender como o pacto político tecido entre as elites dominantes condicionou o desenvolvimento capitalista nesses países, conduzindo-os para regimes políticos autocráticos e totalitários. Deste modo, as revoluções burguesas na Alemanha e no Japão não seguiram a versão clássica, como no caso da Inglaterra, da França e dos Estados Unidos, pois foram revoluções burguesas parciais, visto que não destruíram efetivamente as estruturas sociais, políticas e econômicas no antigo regime. Assim, o pacto político orquestrado no interior do Estado Nacional Alemão e Japonês aprofundou os laços políticos entre os terratenentes e a burguesia, excluindo os proletariados e os camponeses do direito pleno à democracia e à cidadania. Bom, por que o Brasil passou por uma modernização conservadora? O termo modernização conservadora ele foi cunhado primeiramente por Moore Jr. em 1975, com o intuito de analisar as revoluções burguesas que aconteceram na Alemanha e no Japão, na passagem das economias pré-industriais para as economias capitalistas e industriais. Então, os pensadores nacionais eles utilizaram esse termo, modernização conservadora, sem as devidas mediações históricas e críticas. Porém, eles tiveram uma importância primordial, porque eles mostraram que houve a penetração das forças produtivas capitalistas na agropecuária nacional. Entretanto, é importante registrar que, mesmo utilizando um termo cunhado por Moore Jr., para compreender o processo de modernização das sociedades alemã e japonesa, que são países considerados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, são países desenvolvidos, na verdade. Os autores nacionais eles destacaram como traço marcante, no caso brasileiro, a preservação, que ao longo dos séculos de uma estrutura fundiária que deitou raízes predominantemente nas médias e grandes unidades de exploração agrícolas. Assim, a estrutura fundiária nacional ela enraizou-se predominantemente em unidades de explorações agrícolas que se modernizaram seguindo o caminho da Via Prussiana, isto é, transformando as unidades de exploração agrícola em capitalistas, sem que houvesse o fracionamento da estrutura fundiária nacional.